Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar então o nosso conteúdo de pré-história, tá? Nas aulas passadas a gente viu primeiramente, né, eu passei uma introduçãozinha para vocês. Na aula da semana passada a gente viu a questão do Paleolítico, né, que foi o primeiro período da pré-história, ali dividido em três. E aí agora a gente vai ver os dois últimos períodos da pré-história para, né, tentar terminar esse conteúdo e iniciar os nossos novos conteúdos em história. Só que é muito importante que a gente veja as características desse período da pré-história, porque ele traz certos significados para como a nossa sociedade vai se organizar, tá? Futuramente. Então, quando me perguntam por que é importante a gente estudar história ou estudar especificamente a pré-história, é em razão disso, tá? É nessa questão da gente descobrir como é que por que a nossa sociedade se organiza dessa maneira hoje em dia, em camadas sociais, a questão do emprego, das profissões, como é que surgiu, como é que se estabeleceu, né? A gente vive numa cidade, né? Como é que essa cidade surgiu, essa comunidade social, ela acaba surgindo. E é isso que a gente vai ver agora. Lá no Paleolítico, a gente tem como a característica principal dessas pessoas era o nomadismo, né? Que eu expliquei para vocês na última aula, a questão dos nômades. Eles iam de lugares em lugares, né? Atrás de comida, para poder se manter, dormiam em cavernas naturais, então eles não tinham um lugar específico para ficar. Eles iam em determinada região, utilizavam os recursos naturais dessa região e depois disso eles então acabavam saindo desse local, indo para outro local, né, atrás de comida, atrás de carne e assim por diante. Num certo momento, alguém deve ter percebido, ou, né, a questão da inteligência do cérebro começou a se desenvolver, eles começaram a perceber que algumas sementes que ficavam pelo chão, né, nos locais, elas acabavam florescendo. E aí começaram a prestar mais atenção nesses detalhes. Prestando atenção nesses detalhes, eles perceberam que se eles cultivassem aquela terra, cuidassem daquilo ali, daquela semente, daquela plantação, talvez ele pudesse gerar frutos, né, com o tempo, enfim. E aí então eles começaram a perceber que talvez eles ficando num certo local, cuidando dessa terra, cuidando desse solo, cuidando dessa planta, né, pela questão da intempérie, as intempéries que acontecem, né, no nosso meio ambiente, chuva, vento, né, muito sol. E aí então eles começaram a perceber que talvez se eles ficassem nesses locais, eles pudessem então produzir o seu próprio alimento. E é a partir desse momento que se finda o período paleolítico e se inicia o período neolítico, tá? É um momento muito importante da pré-história, eu diria o mais importante, porque muitos historiadores, né, até no nosso livro, que a gente utiliza, no nosso livro didático, fala sobre a Revolução Neolítica. Por que revolução? Quando a gente utiliza a palavra revolução, é geralmente para falar sobre algo que mudou a estrutura da sociedade. Quando tem uma revolução, né, vocês vão ver lá no 8º ano, Revolução Francesa e assim por diante, tem outras revoluções que acontecem, mas quando acontece uma revolução na sociedade é porque mudou a estrutura dessa sociedade, mudou o jeito dessas pessoas viverem, se relacionarem, enfim, tá? Então essa revolução neolítica, ela vai surgir a partir do momento que eles descobrem que se fixando num local, eles podem produzir o seu próprio alimento, tá? Então eles deixam de ser nômades e se tornam sedentários. O que é sedentarismo? Sedentarismo é ficar no mesmo local, né, sem se movimentar. Ficando nesse mesmo local, eles não poderiam ficar no tempo sem uma construção, sem algo para eles se protegerem do frio, da chuva, da noite, né? Então eles precisavam de um local para se abrigar. E aí que a gente tem a construção das primeiras casas, né? Ocas, enfim. Casas não, essas não são as casas que a gente tem hoje em dia, com material de construção, né? E geralmente eram cabaninhas com madeira, com peles de animais, eles utilizavam muito, né? A questão do couro do animal, tanto para se proteger do frio, quanto também para se abrigar da chuva, tá? Então era um material muito utilizado. Então eles utilizavam geralmente assim toda a parte do animal que eles abatiam, a carne, né? Depois o couro, até os ossos eram utilizados para fazer instrumentos. Outro fator importante falando em instrumento é a questão da característica que os instrumentos eles deixam de se tornarem rudimentares e se tornam um pouquinho mais sofisticados. Sofisticados de que maneira? Eles deixam de ser, né, lascados, que nem era no Paleolítico, e começam a se chamar, a idade do período Neolítico é também conhecida como idade da pedra polida, ou seja, eles começam a afiar aquela pedra, começam a polir aquele material, para quê? Para tornar essa ferramenta mais resistente, tá? Facilitar a vida. Geralmente as mudanças que a gente vê na nossa sociedade, dos nossos costumes, é para facilitar a nossa vida.
né? Quando a gente se muda mais para perto do trabalho, ou se muda para perto da escola, ou sei lá, um hábito comum das pessoas comem de vianda, né? Por que que acontece isso? Para facilitar a vida, né? Geralmente trabalha fora, manhã e tarde, às vezes até noite, não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de fazer mercado. Compra-se então, né, a alimentação fora. Para quê? Para facilitar a vida. E isso é um fator muito interessante na história, pessoal, que a nossa sociedade ela se moldou para quê? Para facilitar a nossa vida, né? Imaginem só nós ter que sair de local atrás de alimento, atrás de lugar para se abrigar, sendo que a gente pode ficar no mesmo local sempre, né? Cuidando de uma plantação, esperando os animais chegarem. E aí, esse fator é muito interessante também a gente destacar. A questão dos animais. Eles começaram a perceber que eles não precisavam esperar esse animal chegar, né? Esse animal vir, que geralmente era um animal predador, então eles tinham que, na verdade, não esperar ele chegar, tinham que esperar para se defender desse animal, né? Então eles começaram a pensar que talvez eles pudessem pegar aquele gado e cercar esse gado. Isso se chama a domesticação dos animais. Então eles começaram a domesticar os animais, ou seja, colocar um cercado, colocar as ovelhas, as cabras, né, o gado ali dentro, cercado, onde eles davam alimentação. Quando chegava no momento, eles faziam o abate e se alimentavam daquilo ali. Então é muito interessante, né? Eu falo bastante a palavra interessante, mas é que é um período muito, muito legal para a gente perceber essas diferenças culturais que existiram, né, entre os dois períodos, do Paleolítico e do Neolítico, tá? E eu acho a história muito interessante, né? Para mim é uma coisa fantástica, muito curiosa. Eu acho que eu fico fascinada com esses acontecimentos, né? Que as pessoas vão se moldando através de novas descobertas. E para tudo é uma descoberta, né? Tudo na nossa vida é uma descoberta. Então eu acho muito legal, né, essa parte da história, por isso que eu fico falando demais a palavra interessante, tá? Mas, pessoal, que a gente também tem que começar a comentar que o quê? Se as pessoas elas estão morando no mesmo local, né? Elas vão construir pequenos abrigos, elas vão construir cercados para os animais, pequenas plantações, vai começar a surgir o quê? Um aumento dessa população, tá? E essa população vai começar a aumentar, e aumentando essa população vai começar a aumentar as moradias. E isso vai se tornar o quê? As primeiras aldeias que a gente vai ter, né? Pequenas comunidades. Tendo uma comunidade, a gente precisa ter uma organização. Essa organização social é ali que a gente começa a perceber as novas formações de relações sociais, ou seja, quem é que manda na aldeia, quem é que cuida ali, sempre tem que ter alguém responsável pela segurança, responsável, né, pela questão da alimentação. Então essas relações vão começar a se estabelecer naturalmente, né? O fulano lá que gosta mais, tem uma praticidade melhor, consegue lidar melhor com os animais, ele vai cuidar somente dos animais domesticados, ele vai ser o responsável daquilo ali. Aí o ciclano lá é uma pessoa, é um baita de um guerreador, um baita de um caçador, então ele vai cuidar da segurança da nossa aldeia. E assim por diante, as relações sociais vão começar a se estabelecer naturalmente, tá? Mas vai começar a surgir, e isso é muito importante porque lá no Mesolítico, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, vão surgir as primeiras profissões. O que são pequenas profissões, né? São quando tu é remunerado, né? Eu faço assim de dinheiro, mas naquela época não era dinheiro, né? Mas quando tu é remunerado para exercer alguma atividade, tá? Então, nesse momento do Neolítico é que vai começar a se organizar esse novo parâmetro, tá? Essa nova relação social. E aí, então, a gente vai ter uma divisão de trabalho, a gente vai ter, né, o início do que eu posso dizer de uma construção de um Estado, tá? O Estado é uma organização geral, né, da sociedade, certo? Então, período Neolítico ou Idade da Pedra Polida é o segundo momento, conhecido também como Revolução Neolítica. Principal característica, pessoal, que a gente pode destacar é a questão do sedentarismo e a descoberta da agricultura, tá? Que vai ser fundamental, e ali também vai ser o primeiro passo que a gente vai começar a perceber a importância das comunidades, dessas pequenas civilizações, sociedades, se estabelecerem em terras muito próximas da água, porque a água é muito necessária na agricultura. Então, também é o primeiro passo para a gente ver lá a questão da Mesopotâmia, a questão do Egito mais pra frente, tá? Então, esse é o segundo período da pré-história, e aí agora a gente entra no Mesolítico. O Mesolítico é um período curto, tá? Ele só vai se diferenciar do Neolítico pela questão dos metais. É a partir do momento que as pessoas começam a controlar, né, os metais. E daí eles descobrem o cobre, o bronze e o estanho, que geralmente eram os mais utilizados, os metais mais utilizados, que era mais maleável, que eles conseguiam trabalhar melhor.
certo? Então eles começam então com utilizar essas ferramentas de metal, né, que são muito mais resistentes, duram muito mais, né? A gente tem indícios de facas né, até às vezes nas famílias existem facas de geração para geração. Por quê? Porque o metal ele demora muito tempo para o universo absorver, a natureza absorver. Então o metal ele vai ser muito importante porque eles matavam animais enormes, enfim. Então, nesse momento, se finda o período neolítico e se inicia o período mesolítico, a idade dos metais, a terceira e última fase da pré-história. Quando termina o mesolítico, pessoal? O mesolítico ele vai terminar com o surgimento da escrita há 4.000 anos antes de Cristo, tá? 4.000 anos atrás, né? Antes de Cristo, ou seja, dá, sei lá, 6.020 anos atrás, tá? Então a gente vai ter o surgimento da escrita. Qual é a importância dessa escrita, tá, para as sociedades? Nessa comunicação, pessoal, que a gente vai começar a ter, né, essa linguagem que vai ser construída, ela vai ser de extrema importância, porque a gente vai conseguir resguardar, né, todas as características das comunidades daqui para frente. Tá? Então a pré-história, eu falei isso no primeiro vídeo, vou repetir, ela às vezes muitos historiadores não utilizam essa nomenclatura em razão de se tornar um pouco preconceituosa, ou seja, o que aconteceu antes da escrita é uma pré-história, não é história. Não, mas é que na verdade foi só uma nomenclatura que foi colocada, né? E é uma nomenclatura que a gente determina. Pré-história não tem escrita, existe arte rupestre, a gente teve algumas atividades nas últimas aulas, né, sobre isso. Mas não existe uma escrita, alguém que escreva alguns símbolos. E qual é a importância dessa escrita, pessoal? Com a escrita vai se mudar muita coisa, né? Os trabalhos, as profissões vão começar a ser remuneradas, a produção agrícola vai começar a ser anotada, então as coisas vão se tornar muito mais organizadas e mais complexas, tá? Mais complicadas, né? Não vai ser aquela coisa mais rudimentar, aquela coisa mais, né, feita, como é que eu vou dizer, sem muita especificação, tá? Com a escrita, vai existir a profissão, vai existir o alfabeto, vai existir os números. Isso é muito importante para quê? Para que a economia se desenvolva. Se desenvolvendo a economia, se desenvolve a sociedade, tá? Então é muito importante, né, a escrita nesse sentido, certo? Então, a gente tem o surgimento da escrita aproximadamente, né? Eu falei antes com tanta certeza, mas é um número aproximado, né? Que a escrita ela surge há 4.000 anos antes de Cristo, certo? Então agora, pessoal, finalizando essa parte, né, da pré-história, a gente tem o início das primeiras civilizações, que é o nosso próximo conteúdo. A gente vai ver as pequenas civilizações que surgiram, né, em volta do Nilo, principalmente, que era um rio muito importante, né, como eu falei para vocês antes, a importância das pessoas ficarem em locais onde tem um acesso facilitado na água, né, para desenvolver a agricultura. E aí a gente vai ver os sumérios, que foram a primeira pequena civilização que fez o primeiro alfabeto e assim por diante, tá? Então, finalizando essa parte do Neolítico e do Mesolítico, a gente inicia, né, o nosso novo conteúdo na próxima aula com o próximo vídeo, certo? Eu preciso, pessoal, que vocês entrem no Google Classroom, vocês realizem as atividades. Quem não conseguir, eu sei que é um pouquinho mais complicado do que no WhatsApp, antes estava muito mais fácil, vocês conseguiam fazer melhor, né? Faziam no caderno, tiravam foto e me enviavam, mas no Classroom é a mesma coisa. Vocês vão copiar a aula no caderno, vão tirar a foto e vão me enviar, tá? É importante que vocês façam isso porque eu preciso ter o registro lá para ficar assegurado que vocês fizeram a atividade, tá? Então, eu sei que é um pouco complicado, às vezes a gente não tem tanta facilidade com a tecnologia, né? Mas é o que a gente tem pro momento, pessoal. Esse período vai passar, vai acabar, a gente vai voltar pra escola um dia, tá? Vamos tentar dar o máximo agora, né? Eu sei que vocês já estão cansados, assim, eu também tô cansada. Eu tenho um filho que tá na escola, em idade escolar, e tá bem complicado. Ele já tá cansado também, sem ter o contato com os colegas, sem ter o contato com o professor, mas eu acho que a gente vai passar por isso da melhor maneira. Vamos ser forte, vamos ser unidos. O que vocês precisarem, me procurem, tá? Que eu tento auxiliar da maneira que eu conseguir, tá? Fiquem em casa, se cuidem, um beijo em todos vocês.